seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Salão Azul, podcast da BMJ que analisa a política e o impacto da política no ambiente de negócios. Estamos na primeira edição de 2026. 2026 é ano de eleição, é um ano que na prática já começou já faz algum tempo, mas com o recesso do Congresso e do Judiciário, a gente estava esperando um mês de janeiro tranquilo, de acomodação, de preparação. Janeiro já foi bem movimentado e os movimentos e fatos de janeiro vão ser sentidos pelo ano inteiro. Então a gente tem muito para analisar. A gente tem eleição, a gente tem votação, a gente tem negociação com parceiro comercial, a gente tem impacto no seu negócio. E para esse primeiro podcast, para fazer as primeiras análises do ano, eu trouxe aqui um trio de craques. Primeiras damas, Letícia Mendes, nossa especialista em engajamento, nossa máquina de falar com os congressistas. Obrigada pela presença, Letícia. Olá, pessoal. Olá, meus colegas. É uma honra estrear o nosso podcast aqui do ano junto com vocês para falar da festa da democracia, um assunto tão importante para cada um de nós, para os nossos clientes, para a sociedade, para os nossos ouvintes. Fiquem conosco e acompanhem o nosso podcast e vamos com tudo. Vamos com tudo. Também convidei o nosso coordenador de política subnacional, Ariel Calmon, que vai aqui nos iluminar sobre a eleição nos 26 estados e no Distrito Federal. Oi, Ari, bem-vindo. Muito obrigado, Raquel, Letícia, Lucas, prazer estar aqui. Festa de democracia, a gente não trouxe confete, serpentina, esquecemos dessa vez, mas seguimos com entusiasmo. Exatamente. E, por fim, para ajudar a gente a encontrar o crucial nesse ano de eleição, eu trouxe o coordenador de política federal da BMJ, Lucas Fernandes. Oi, chefe. Que é uma responsabilidade e uma honra estar aqui com vocês. Essa semana a gente não se desgrudou, né? Teve a abertura do Congresso, passamos o dia juntos e agora aqui para esse bate-papo maravilhoso. Bom, então vamos começar. Nosso primeiro bloco a gente vai falar de eleição nacional, não tem assunto melhor. E, como eu disse, o mês de janeiro já foi um mês bem movimentado, a gente já teve as primeiras pesquisas eleitorais, né? Até dezembro a gente estava tendo aquelas pesquisas que analisavam só a popularidade do governo, que olhavam ali para a expectativa do brasileiro para a economia, mas as pesquisas já traziam alguns sinais. Agora as pesquisas são bem claras, perguntam para os brasileiros em quem você vai votar, em quem você não vai votar, qual o assunto da eleição, e a gente viu aí algumas coisas ficando mais claras. Em dezembro do ano passado, o senador Flávio Bolsonaro lançou uma candidatura que, em princípio, todo mundo pensou que era uma candidatura só de fazer pressão pela anistia, né? Ele não vai trocar um mandato virtual para o Senado para uma incerteza de uma corrida presidencial, e vai sim, né? Cresceu nas pesquisas, está se consolidando como o principal oponente do presidente Lula. No primeiro domingo de outubro, ele estará na urna como candidato à presidência, salvo se algo inesperado acontecer. Então, eu queria abrir a mesa e eu quero que todo mundo aqui me diga o que esperar dessa nova roupagem da briga Lula-Bolsonaro. Agora não é uma briga direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o nome Bolsonaro vai estar no imaginário do eleitor. Como é que vocês estão vendo isso? O que vocês acham que vai vir da campanha? Como que eles vão se vender? Como que eles vão ser vendidos para o eleitor? Vamos lá, gente. Vamos abrir a mesa, por favor. Quem quiser falar, fala. Bom, vou começar então, Raquel. O que você falou, né? Se nada inesperado acontecer, a gente vai ter o Flávio Bolsonaro nas urnas em outubro para chapa presidencial. O problema é que no Brasil poucas coisas inesperadas costumam acontecer, né? Um país super previsível. Então, esse não é um componente que pode ser desconsiderado, ainda mais quando a gente pensa a facilidade com a reeleição que o Flávio Bolsonaro tem e a dificuldade que ele terá se não tiver mandato eletivo. Ele está no Senado e a gente sempre diz que um cargo de senador é muito confortável para você ir testando, porque você tem 8 anos, então sempre na eleição subsequente você tem ali a predisposição de pleitear um governo, às vezes tentar uma prefeitura, sem custo político. Porque você disputa, você não precisa abrir mão do cargo, né? Lembrando que quem tem um cargo no parlamento não precisa se desincompatibilizar para concorrer a outros. Então, a gente tem todas essas questões. A gente está falando agora no início de fevereiro e é bem interessante a gente pensar o quanto essa candidatura do Flávio Bolsonaro ganhou uma musculatura em um horizonte de menos de 60 dias. Pouco tempo atrás a gente estaria falando sobre essa candidatura como um balão de ensaio, e aí começam a vir as pesquisas e a gente entende que não, talvez tenha algo a mais nessa situação. E aí eu queria destacar 2 pontos, né, para jogar o debate também. O primeiro deles é que dá pra gente separar a eleição em capítulos, e a gente acabou de fechar um capítulo onde a gente lia a pesquisa
de intenção de voto, basicamente pensando no conceito de saliência. Quem é aquele candidato que desponta, que tem ali uma espontaneidade de votos, que tem um eleitor cativo. Para a gente que trabalha com política, o Tarcísio é pré-candidato desde 2023. Para o eleitor, ele está chegando agora, né? Ratinho Júnior, Caiado, o mesmo vale para o Flávio Bolsonaro. E quando a gente vira esse capítulo de medir saliência para começar a medir de fato intenção de voto, porque o eleitor começa a se direcionar para as eleições, o Flávio Bolsonaro tem demonstrado musculatura. Então, é bem interessante a gente observar isso. O segundo ponto a gente está numa eleição que vai ser muito apertada, muito amarrada, não tem favoritismo para nenhum dos campos, mas hoje a ligeira vantagem está com o campo incumbente, com o presidente Lula. Se a gente mantiver esse cenário, acho que o que é importante da gente observar na psicologia do clã Bolsonaro é o fato de que o Jair está mais disposto a perder a eleição e manter a liderança do campo da direita do que de ganhar a eleição e perder a hegemonia. Então vai ser interessante a gente ficar observando isso também. Muita coisa inesperada pode acontecer? Pode, mas essa vontade do Jair eu não sei se muda. Acho que deve continuar do jeito que tá. Eu apostaria que essa vontade do Jair não vai mudar. Ari? Raquel, eu gosto dessa última inclusão de Lucas porque é justamente a ideia que a gente discute há algum tempo aqui no podcast, presente em nossas análises, de que o bolsonarismo precisa se manter vinculado à imagem de Bolsonaro para que permaneça vivo. A gente sabe que o conjunto Bolsonaro está associado a várias ideias presentes já no imaginário da direita brasileira. Isso está incorporado por um conjunto de candidatos subnacionais, inclusive. Então, fazer com que venha um nome da família e que permaneça com a tradição, com o nome, é muito mais importante nesse momento do que vencer. O que não significa que Flávio deixará de batalhar por essa vitória. A gente vê que essa candidatura, à medida que ela vai ganhando musculatura, ela vai se espalhando e formando o tabuleiro nos estados. A gente viu antes mesmo de Flávio anunciar a candidatura, um imbróglio no Ceará em torno de quem é o palanque ali da direita principal, e isso está acontecendo em outros estados. Quando Flávio agora se torna esse nome preponderante, vários estados, governadores, nomes e possíveis nomes de oposição começam então a se articular para tentar entender de que lado é mais vantajoso, porque existe, claro, a batalha presidencial e a tentativa de formar alianças no nível nacional, mas ninguém quer perder a cadeira no local, né? Ninguém quer ficar sem mandato. Quem conseguiu entrar quer continuar dentro, né? A briga na política é sempre essa, ninguém quer ficar de fora. Uma questão que eu quero trazer aqui para todos nós conversarmos é, tanto Flávio quanto Lula, que são os candidatos que estão aparecendo nas pesquisas como os candidatos mais fortes nesse momento, eles têm um índice de rejeição altíssimo. Né? A gente está falando aí e as pesquisas antes já mostravam uma certa exaustão do eleitor brasileiro com essa polarização muito intensa que o Brasil vive já há algum tempo. E eu queria entender aqui de vocês, a minha visão a gente vai de novo para uma eleição em que mais importante para o eleitor não é escolher quem ele quer no Planalto, mas quem ele quer evitar que chegue ao Planalto. Né? A gente vai ter uma eleição de rejeição. Isso num contexto de um país onde na última eleição presidencial, mais de 32 milhões de eleitores se abstiveram do voto. Eu queria fazer algum tipo de correlação nesse momento de, primeiro, o quanto a briga pela rejeição vai determinar as campanhas do Lula e do Flávio, e eventualmente da terceira via, né? Porque são nomes que têm uma rejeição consideravelmente menor. E se vale a pena para as campanhas tentar furar essa bolha da abstenção, tentar ir atrás desse eleitor que não se preocupa com mais nada da política e falar, não, vem votar, vem pra cá porque ele pode. Porque a última eleição foi decidida por 2 milhões de votos e 32 milhões de pessoas não foram votar. Então é um universo de gente muito grande. Então eu queria entender aqui se eu tô olhando e tô vendo uma coisa que não existe, ou se vocês concordam mais ou menos nessa visão de que a briga pela rejeição é importante e talvez o elemento abstenção seja um elemento determinante para poder contrabalançar aí os índices altíssimos de rejeição que os dois têm. Aqui eu acho muito interessante porque ele sempre fala quando do campo da polarização
polarização, sempre para um lado existir, o mais e o menos vão ter que estar ali interagindo. Então, a interação por conta dos polos de rejeição é importante para os dois lados. Tanto para fortalecer ali aquele eleitor que ele já possui, tanto também para poder ali expelir, né, no caso ali das forças, do jogo de forças, para poder realmente construir o outro campo político. E ao longo, acho que as construções que serão feitas semana após semana, eu vejo que essa batalha pelo campo da abstenção vai ficar um pouco mais lá para frente. Acho que nesse início as campanhas elas vão ser mais direcionadas realmente ali para esse campo mais ideológico, de demonstrar ali as forças que cada um tem dentro dos planos que foram construídos ao longo do tempo, pro Flávio poder capturar os votos que a família, que o nome Bolsonaro construiu após ali o pai dele na presidência da República, da mesma forma que o Lula para manter, reconstruir e ampliar o seu eleitorado também, que eu acho que é um grande desafio tanto para os dois lados, mas acho que nesse momento, nessa primeira etapa, eles vão realmente fortalecer esse lado ideológico dos dois para poder ganhar ainda mais musculatura, até ser coerente com o que cada um acredita. Acho que depois, no segundo momento, com campanhas mais fortalecidas, com os apoios estaduais mais consolidados, vamos pro próximo passo, que é ir por esse eleitor ali da abstenção, ou quem tá em dúvida, ou também jogar no lado das forças do mais e do menos, de quem a gente pode capturar. E depois, no segundo outro momento, da terceira via, né? Como que vai ser o comportamento desses candidatos, que a gente pode puxar para cada um dos lados e com isso construir mais votos e cada um, no final das contas, conseguir ali a sua eleição. É bem legal você ter falado isso, porque a gente já tem acompanhado, né, pelas conversas que eu tenho com fontes, pelos jornais que estão aí, o tanto que as pré-campanhas já estão concentradas nessa questão de tentar reduzir a rejeição antes da largada da campanha, né? O pessoal que está organizando a campanha do Flávio já está vendendo ele. Não, ele é o Bolsonaro que tomou vacina, ele é o político profissional da família. Ele dentro do Senado é respeitado porque ele propõe acordo, cumpre acordo. Então, ele não é como o pai dele que era muito radical e tinha uma visão antipolítica. Por outro lado, o campo do Lula, né? Aquela coisa de não, ele não tá idoso demais, né? Imagens do Lula querendo se mostrar ainda muito jovem, muito capaz de governar e a pressa para fazer entregas. Então, assim, as campanhas já estão aí lutando contra a rejeição. Mas é interessante você ter falado de que a campanha vai ter que ser pautada por momentos, né? Primeiro a gente investe no que tem de bom, depois a gente ataca o oponente para depois então a gente ir partir pro desespero e tentar buscar o voto do eleitor que não tá mais nem aí para nada, né? Porque gente, eu fico muito assustada quando eu penso que 32 milhões de pessoas não foram votar, né? Como conquistar essas pessoas de volta? Mas se a gente para pensar, a abstenção, na minha visão, é um sintoma, não é a causa. Sim. Essa disputa, essa batalha de rejeições, ela não acontece só no Brasil. É uma realidade mundial. Tem muito cientista político, inclusive, chamando isso de vetocracia, né? Você se organiza para vetar do poder aquele grupo que você rechaça de maneira absoluta e não necessariamente pró algum grupo. E quando a gente pensa um pouco nessas narrativas que estão sendo embaladas, que você traz, o Flávio tenta sanar o calcanhar de Aquiles dele, que é o radicalismo, né, que o nome Bolsonaro acaba evocando ao eleitor. E aí ele não está necessariamente mostrando um projeto menos radical, ele está dizendo, olha, eu tomei vacina. É pouco, né? É quase que enxugar gelo. Eu tava falando sobre essa questão também de tentar se vender como o Bolsonaro que cumpre acordos, que dialoga com a classe política. Isso vale para quando a gente tá falando com mercado, com a classe política, para você firmar os acordos. Agora o eleitor vai se preocupar com isso. Veja bem, lá atrás o Flávio Bolsonaro cumpriu um acordo com o Renan Calheiros. É isso que ele quer mostrar na urna? Acho que não. E do outro lado também a gente vê a mesma coisa do Lula, que é, olha, veja bem, teve escândalo de corrupção, mas eu deixei investigar, viu? O INSS estourou e eu não tentei proteger ninguém, demiti o ministro quando foi preciso, a Controladoria Geral investigou. É pouco, também não é uma proposta, né? Não é uma revisão histórica ali da pauta da corrupção que o PT sofre. A gente tá muito nessa linha de enxugar o gelo. E aí isso traz para esse desencanto, né? A gente já não tem mais pautas que trazem tanto encantamento, e eu acho que nesse sentido, 26 é diferente de 22, porque a gente tinha, de alguma maneira, o Bolsonaro
é político há muito tempo, né, de carreira, mas ele se vendeu em 2018 como um outsider, um jeito diferente de fazer política, apresentou um projeto novo e estava ali tentando a sua reeleição. Do outro lado, você tinha o Lula evocando a memória. Lembra do meu governo que foi bom, que você melhorou, que você teve uma ascensão social? Eu estou propondo isso novamente. Hoje, tanto o campo do Bolsonaro já não pode mais evocar a novidade, o Flávio não é um outsider, até porque a gente está falando, ele está se vendendo como o bolsonarista que cumpre acordos com a classe política, e o Lula também não está vendendo uma novidade. A gente já teve 4 anos de reedição, a gente não viu um boom na qualidade de vida da população, e principalmente no campo da esquerda, né, que é o campo que tenta preservar instituições, usar ali essa roupagem da democracia. É uma missão difícil. Você tentar vender para a população, olha, o STF, que vocês estão vendo aí, todos esses casos de relações com o Banco Massa, a gente tem que proteger ele, é uma instituição importante. Como é que você diz isso e ao mesmo tempo o Lula teve 2 oportunidades de indicar uma mulher negra, o STF não indica. Então, também perde esse elemento novidadeiro que o PT uma vez já teve, né? Quando era um partido que não ocupava o poder e quando ocupou ali resolveu a questão da fome. A gente não tem, talvez, um grande fantasma que esses candidatos queiram atacar. Os grandes fantasmas que eles estão atacando são a própria sombra, né? O bicho-papão que eles têm dentro do próprio armário, não o bicho-papão que o Brasil tem no armário. Você não está elegendo ali uma causa de combate que unifique, né? Aí é complicado mesmo você propor ali que todo eleitor se motive e queira votar, né? Só vou fazer uma correção histórica. O Lula teve 3 oportunidades de indicar uma mulher no STF. Porque surgiu a terceira nos 45 do segundo tempo do ano passado e ele também não indicou uma mulher. Pra gente ver como aconteceu coisa nesse ano, né? E Messias ainda não tá aprovado, né? Exatamente. Pessoal, eu quero só fazer uma junção disso, de momento que Letícia mencionou e do eleitor que Lucas falou, porque a gente tá aqui nesse grupo super especializado, que discute política, numa audiência também interessada e sabe que é ano de eleições, que tá acontecendo, mas olha, antes de outubro tem carnaval, tem Copa do Mundo, tem festa junina, então até que o tema eleições chegue de forma significativa para o eleitor e esse eleitor pouco interessado ou esse eleitor indeciso de fato decida tomar uma decisão e saber que é o momento, vai levar tempo. E aí, nesse intervalo que as campanhas vão tentar entender qual é a mensagem. Justamente o que Lucas trazia e Letícia também. Eu preciso cristalizar a minha base, eu preciso forçar a fraqueza do meu adversário. Há um tempo e há tanta coisa que pode acontecer. Lula diz que vai a Sapucaí neste ano, diz que vai ao Galinho da Madrugada no Recife, vai a Salvador. Exatamente. Então, o que é que pode acontecer nesse carnaval? O que pode acontecer na Copa do Mundo? O técnico tá capaz de entregar uma vitória e como que ela vai refletir na política? São elementos da sociedade que vão impactar significativamente o desenho da política nesse ano. Quem fica feliz com esse tempo ainda para poder diluir é Gilberto Kassab, né? Porque o campo moderado, parece que não íamos ter, mas parece que teremos uma terceira via, né? O campo moderado se prepara aí com 3 presidenciáveis, né? De repente, um partido só tem 3 nomes. Quando tem demais, eu fico achando que vai atrapalhar mais do que ajudar. Mas o fato é, o campo moderado, que parecia que em determinado momento do ano passado, quando a popularidade do presidente Lula estava muito ruim, todo mundo chamava ele de pato manco, a gente viu nitidamente que o campo moderado foi para a direita, deu sinais muito claros de que estaria com o Tarcísio, estaria com quem fosse contra o Lula, porque não ia entrar numa campanha para perder. E agora o que a gente viu foi uma divisão, porque Flávio se apresentou, botou, fincou o pé dele lá e falou, daqui eu não vou sair, e o restante do campo moderado agora tá pensando, o que eu faço? Lanço o nome meu, vou com Flávio, vou com Lula, não sei ainda o que eu vou fazer, e o PSD é um partido que tem um peso maior nessa decisão por ter essa abundância de nomes. Como que a gente vê aí essa movimentação? Como a gente vê essa construção? O que a gente espera? Assim? Vamos ter terceira via? Ratinho Júnior será candidato? Ou Caiado? O Zema eu acho que vai, né? Não é do PSD. O Zema acho que é o nome que está correndo por fora porque o Novo precisa que ele seja, né, de um candidato. Mas os 3 nomes do PSD, ou a gente vai ter 3 senadores que um dia quiseram ser presidente da República. O que vocês estão achando? Só isso que eu tô perguntando.
Tudo isso, né, Raquel? Só isso. Eu quero antes mencionar que esses 3 nomes são 3 grandes governadores de centro no país. Então, bem avaliados, com um histórico relevante nos seus estados de entregas significativas para a população. Então, isso não dá para desprezar. Não dá para desprezar internamente, né? Pensando a política dos seus estados, não dá para desprezar externamente na forma como eles interagem com outras lideranças políticas, porque eles formam essa tríade de peso, né? O Ronaldo Caiado, por exemplo, o último a se juntar ao PSD desse trio, ele veio numa fragilidade de uma união lá em Goiás da centro-direita. Foi justamente essa fragilidade que fez com que Caiado se juntasse aí a esse trio. Se teremos ou não uma terceira via, essa é uma pergunta que pode ficar no ar. O que eu digo a disputa está centralizada entre 2 nomes, Lula e Flávio Bolsonaro. Essa terceira via soa para mim como uma negociação, uma capacidade de negociação. E não só no campo federal, uma capacidade de negociação nos estados também. E eu queria saber de vocês, assim, como disse o Ari, me parece, eu concordo com você com essa visão, de que me parece mais um cenário de 3 nomes que vão ser muito importantes para negociar, sobretudo o universo subnacional, e talvez um apoio, uma neutralidade, ainda não está muito claro. Mas o posicionamento do campo moderado hoje, ele vai beneficiar, hoje, se a eleição fosse hoje, beneficia mais o projeto de reeleição do presidente Lula ou um projeto da oposição? Como é que vocês estão lendo isso? Mais uma vez, dá pra dizer que tem um favorito? Claro, não. Mas hoje a gente tem ligeiras vantagens pro presidente Lula. Quando a gente pensa que esse ano as pessoas já estão sentindo no contra-cheque a diminuição do imposto de renda, existem ali algumas entregas para serem feitas. O Congresso está aprovando nessa semana a MP do Gás pro Povo. Então tem ali um rol de agendas que me parecem que dão ali fôlego para que o Lula aguente um pouco mais a manutenção dessa vantagem. O Lula tá jogando sozinho atualmente. Agora a gente tem o Flávio Bolsonaro entrando de cabeça na disputa. O que a gente tinha antes é essa briga, mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Todos esses governadores que a gente citou vão provavelmente se desincompatibilizar em abril. Se houver até lá essa continuidade do cenário em que o Flávio segue sendo o favorito, todos eles vão argumentar que vão que vão se desincompatibilizar para disputar o Senado. Todos eles vão rezar toda noite para que o Flávio desista e para que eles possam assumir essa posição. Então acho que de largada o que a gente já tem desse cenário, em vez de dizer que é uma vantagem clara para o Lula, um fim proibitivo para a terceira via, o Flávio Bolsonaro jogando isolado, o que eu diria prejudica mais o Tarcísio. De todos os governadores que estavam se colocando como pré-candidatos, ele é o que tem mais a perder. Caiado e Ratinho Júnior já estão reeleitos, não disputam reeleição. Eduardo Leite é a jabuticaba brasileira, né? Um governador reeleito que não foi reeleito, porque se desincompatibilizou lá em 22 para tentar disputar a presidência e acabou voltando para o governo. Fica difícil para ele argumentar lá junto ao eleitor gaúcho, né? Um novo mandato, ainda mais depois das enchentes, né? Então também deve se desincompatibilizar. Mas isso prejudica o Tarcísio. Ele é o único que tem muito a perder se ele se desincompatibilizar em abril e lá na frente ele não vislumbrar a presidência. Todos os outros é o caminho que se espera, né? O Senado é a casa dos ex-governadores mesmo, é uma trajetória política consistente com que eles vêm conduzindo. Então eu diria isso, né? Mais do que a gente já apontar na linha de chegada para o Planalto quem sai muito na frente hoje, eu digo que o Tarcísio perde um pouco desse empuxo. Não dá para dizer que é um cenário completamente descartado, mas fica mais difícil para o governador de São Paulo. Tem muito a perder. Se ele sai, ele não é o candidato ungido pelo Bolsonaro, ele fica sem argumento também. E todos esses governadores de direita, né, que a gente mencionou, Caiado, Zema, eles são eleitos pela base bolsonarista, né? Então o que eles estão sentindo agora é a temperatura da água, para ver até que ponto o Flávio continua favorito, porque
eles estão disputando esse nicho do eleitor. Eles não estão disputando com o eleitor lulista, com o que apoia o governo federal, é com esse outro eleitorado. Nesse sentido, acho que vale até jogar para você, Ariel, que é uma reedição de disputas municipais, né? O Caiado mesmo teve um calorzinho na prefeitura de Goiânia, 2 anos atrás. Teve ali uma disputa no segundo turno que foi entre centro-direita e direita bolsonarista. Então, a gente vê esse campo rachado, né? E a manutenção desse racha favorece o Lula. A grande questão é que, com a solidificação do Flávio, esses rachas acabam sendo emendados, né? Então, isso prejudica essa ligeira vantagem que a gente tem hoje no campo do presidente. Como eu disse, o racha que aconteceu em Goiás fez com que o Ronaldo Caiado saísse e fosse, então, para o PSD. Essa mensagem clara de favoritismo da centro-direita. E quando a gente olha a organização desses partidos, a gente vê que PSD e MDB, eles não rompem. Eles esperam ver quem tá melhor, quem tá pior, se aproximam ou se afastam. Então é isso que a gente pode esperar ao longo do ano eleitoral dessas articulações. Em 2024, vimos muito isso. A fragmentação de uma direita, e é uma fragmentação, a gente chama aqui de direita, mas a gente pode dizer que é de um candidato que está buscando o eleitor de Bolsonaro. Essa é a grande centralidade. Existe esse espectro indeciso e existe o espectro que tá lá esperando um nome Bolsonaro para votar, e os candidatos que estão de olho nesse conjunto do eleitor. Então a fragmentação tá aí, nessas duas disputas. E como o Lucas disse, justamente essa fragmentação acaba favorecendo o Lula porque ele tem mais espaço para cristalizar o seu voto e dividir o voto da oposição. E o mais interessante de toda essa disputa é entender quem realmente há um momento da decisão, porque hoje Kassab tem grande parte, a maioria das prefeituras do Brasil, ele que tem como chefe o Tarcísio, e todo esse jogo político está sendo realmente esperado para que naquele momento esse alinhamento, essa decisão. E muito engraçado também observar que no ano passado o Caiado lançou sua pré-candidatura quando ele estava indo pela União Brasil. Então, União Brasil, que tornou-se uma federação, que também com 2 grandes caciques políticos, Ciro Nogueira, Rueda, que também esses apoios, pensando ali num segundo turno, nos palanques estaduais, tudo isso vai ser milimetricamente calculado. Então, o Kassab, ele só tá ali esperando realmente o jogo de xadrez, esperando as próximas pesquisas, esperando o impacto realmente daquilo que o Congresso tem se movimentado, para que a partir disso ele olhe, não, acho que essa conta pra cá, eu vou ter mais benefício, posso conseguir um ministério mais lá na frente, eu posso conseguir ali uma secretária importante também, que eu posso ali articular melhor, ter um palanque, e também já pensando um pouco mais na frente, né? Porque a gente sabe que Kassab não dá, ele dá nó em ponto d'água e também constrói, eu acho que até outros tipos de canalização para poder ganhar mais água e nisso se pulverizar cada vez mais aí no cenário nacional. Se você quiser a resposta da bola de cristal, Raquel, a gente já pode dizer que em 27 o Kassab vai fazer ministro, não importa de qual governo. Provavelmente ele será se quiser que a gente crave, a gente crava. PSD vai estar nos ministérios. Gente, como não amar eleição? Como não amar? É o melhor assunto. A gente vai encerrar esse primeiro bloco de eleição nacional e no segundo bloco a gente vai falar de eleição nos estados e no Distrito Federal. Até já. Estamos de volta com o nosso podcast Salão Azul. Agora a gente vai falar de eleição subnacional. E a gente terminou o quadro anterior falando sobre o campo moderado. Com base nos movimentos do campo moderado, eu queria pedir para vocês para a gente fazer aqui um exercício de análise e de perspectiva para os palanques dos estados, para essa composição de forças, de onde a centro-direita deve chegar com mais força, onde o campo progressista pode se impor, onde o campo conservador vai fazer a diferença. Vamos lá, eleições nos estados. Esse assunto muito me interessa, Raquel, e eu quero mencionar um caso de Rondônia, porque lá o governador, o Marcos Rocha, do União Brasil, não quer deixar o cargo, porque senão seu vice assume, não é? No período de desincompatibilização agora no início de abril. O vice assumindo, ele ganha mais protagonismo e pode então disputar com facilidade o governo. Mas não é isso que o governador quer e o vice do seu mesmo partido. A ideia é favorecer a um outro nome do PSD. Então vejam como que a disputa de palanques está colocando em xeque até o protagonismo de alguns nomes que são já centrais nas lideranças. Eu falei aqui no
no bloco anterior, que PSD, MDB não vão rachar, eles vão esperar saber quem tá na frente para se aproximar ou se afastar, e é isso que a gente vai ver se repetindo nos estados. Aqueles estados, Raquel, Lucas, Letícia, que tem um maior protagonismo da direita, tem palanques muito bem definidos. É o caso de São Paulo. São Paulo nós temos a certeza de um palanque para a direita e um palanque muito forte. Rio de Janeiro, a gente tem um palanque que quer fazer uma aliança nacional. O Eduardo Paes, que vai aí ter novamente o seu protagonismo com um grande evento em Copacabana em maio, ele quer unir PL a PT na sua candidatura. Né? E ele fez isso, então... Comprando algumas rusgas com Lula, né? Não tá tão bem azeitada quanto na prefeitura, por exemplo. Exato, porque Lula esperava esse palanque de Eduardo Paes, que é super favorito, e à medida que Paes abre margem para outros nomes de direita, isso enfraquece o objetivo do governo no estado. Acho que o Lula não esperava que o Rio fosse um problema, né? Porque ele já tem problemas a resolver em São Paulo e em Minas, que são os dois maiores colégios eleitorais. No terceiro colégio eleitoral você tem um problema que não estava contando com isso. Não deixa eu entender o Lula ter ficado um pouco chateado com isso. Sem contar que no Rio o pessoal é mais rebelde também. Em São Paulo Exato. O pessoal tá mais colado ao Lula, ao PT, né? Então tem problemas aí. Exatamente. Bom, quero fazer um exercício melhor. Vocês dois agora vão ter que esperar, porque agora o Ariel vai reinar. Ariel, vou fazer assim, ó. Vou falar o estado e você, se puder, me dar hoje quem são os candidatos mais fortes, como é que tá essa composição. Topas? Eu topo, eu trouxe uma colinha, vou até puxar aqui, porque Raquel me deu 27 localidades para decorar 27, dois nomes. Não serão 27, vai ser pelo menos um de cada região. Rio de Janeiro a gente já falou, aqui do Eduardo Paes, é o nome mais forte. São Paulo. Bom, São Paulo a gente tem Tarcísio, a gente viu semanas atrás Tarcísio mais uma vez falando que não será candidato, deixando ali ainda uma dúvida. Eu diria para a audiência esperar 4 de abril e saber se ele deixa ou não o cargo de governo para tomar essa decisão. Eu diria para a audiência esperar um pouco mais, porque ele pode se desincompatibilizar e fazer a mesma coisa que o Eduardo Leite fez em 2022, de decidir ir para o Senado, para o governo, só quando ele perceber que não tem espaço para ele na eleição. Então vai ter que esperar um pouco mais. Pois esse é o espaço de negociação, que ele deixa em aberto. Agora isso tem fragilizado o Tarcísio também. E se desincompatibiliza, fica no sereno muito tempo, né? O fogo amigo é complicado pro Tarcísio. Você tem que ter musculatura. Você tem que ter musculatura, porque, por exemplo, Eduardo Leite fez isso e viu que não dava. Ficou no sereno, teve que dar um passo para trás e se candidatar novamente a ser governador. Passa a ser um nome de segundo escalão. A gente já viu Tarcísio no início de sua carreira com maior protagonismo, nessa dificuldade de emplacar a sua viabilidade no núcleo duro da política. Ok, reconhecido por parte da sociedade como um nome ligado ao bolsonarismo, mas ninguém quer negociar com esse homem. Por quê? Conquistou isso aos poucos e agora parece que vai estar fragilizando e pode correr o risco de perder. Mas aí quem é o palanque do governo em São Paulo? Fica uma grande dúvida ainda. Essa é a sorte do Tarcísio. Que ele exato. ainda não tem um oponente. E é o momento da política. O governo está tentando decidir. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que aparece, né, como um nome de muito potencial para disputar com Tarcísio, não quer ir à disputa de governo. Quer, se não for vice-presidente, pescar em Pindamonhangaba. Não quer mais senão a vice-presidência. E temos Simone Tebet como ministra do Planejamento, ganhou muito protagonismo, confiança de Lula, precisaria mudar seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo, o que isso não gera um problema direto com Tarcísio, porque Tarcísio também não é de São Paulo, então ela seria mais um nome nessa mesma linha por lá, e esses dois aparecem como o palanque em São Paulo. A gente tem então um nome à direita e um nome à esquerda. Fernando Haddad vai para o Senado, ao que tudo indica. Não quer correr o risco de perder novamente uma eleição. Eu até li esses dias que as derrotas fazem um bom vitorioso no futuro. Veja só o exemplo de Lula, que perdeu 3 eleições e ganhou espaço justamente para se colocar como oposição. Não é o que Fernando Haddad acredita, quer disputar Senado e acha que assim pode contribuir mais para a campanha do presidente Lula. A grande pergunta é se as
Simone sendo candidata, se ela consegue preservar, né, o potencial de votos do Lula em São Paulo, porque a gente sempre fala que quem deu a eleição pro Lula em 2022 foi a Bahia, mas se o Lula tivesse tido um desempenho em São Paulo pior do que ele teve, maior colégio eleitoral do Brasil, quem ganhou com 2 milhões de votos, você não pode descuidar, né? Então, acho que Geraldo Alckmin, talvez a bola seja passada para você. Vamos prestar atenção. E o Haddad corre um risco sério de perder pro Senado também, né? Não é uma disputa garantida. Não é, gente. Bom, enfim, vamos lá. Pará. Vamos lá para o norte. Pará, a gente tem a vice-governadora Hanna, que andou os últimos meses todos do lado, colada de Helder Barbalho, para fazer justamente com que a imagem dela seja muito associada à imagem dele, que agora não pode reeleição. Ela aparece favorita, mas o prefeito de Ananindeua, que é o Daniel Santos, ele é do PSB, e ele tá num embate direto com Hanna, principalmente nessa disputa do anti-Barbalho, não é? Então é isso que se desenha no Pará. Ela não tá favorita, a gente viu Helder Barbalho nas últimas 2 eleições para o governo, se elegeu com muita facilidade, mas Hanna não parece nesse momento repetir. O campo da oposição tem lá o delegado Éder Mauro, ainda na dúvida se vai ou não disputar. Vamos descer um pouquinho no mapa e vamos para Pernambuco. Pernambuco, vocês viram o filme O Agente Secreto? Claro. Esse filme gerou repercussão lá em Pernambuco. A cabeluda vai se candidatar. Olha só, outras coisas cabeludas na política de Pernambuco, porque o filme fez com que os 2 nomes principais na disputa, Raquel Lira, que é a atual governadora, e João Campos, o prefeito do Recife, fizessem uma série de ações aproveitando esse engajamento, contato com a população. Isso repercutiu muito bem na população. Esses são os 2 grandes nomes que aparecem. A disputa é entre eles, não resta dúvida. Vamos ver onde o governo vai estar, porque Raquel Lira, a gente sabe, tenta muito a aproximação com o governo, mas Lula tem muito mais afinidade com João Campos, e o PSB é um partido muito mais aliado ao governo nesse momento do que o PSD de Raquel Lira. Agora, um destaque havia uma expectativa de que João Campos, assim como foi a eleição para a prefeitura, despontasse, tivesse muito favoritismo. Ele aparece como favorito, mas Raquel Lira está encostando e tem uma aproximação muito relevante com uma estratégia de fazer campanha pelo estado. Então ela sabe que Recife tem uma cristalização em torno de João Campos, então vai para o estado, vai para o litoral, vai para as ilhas e tenta conseguir voto por lá. Ok, vamos para o Centro-Oeste. A gente já falou um pouquinho de Goiás. Queria falar de um outro estado, Mato Grosso. Como é que tá esse campo aí? Mato Grosso, o governador Mauro Mendes vai ao Senado e quer apoiar, então, seu vice, o Pivetta. Mas aí, veja só, há um racha no União Brasil, envolvendo o nome do senador Jaime Campos. O União não sabe se quer, então, o Pivetta ou o Jaime Campos como candidato. Isso coloca em fragilidade a decisão de Mauro Mendes. E aí o governo tem um nome muito certo já, que é o de Natasha Chesarenko, e muito apoiada pelo PT. Edinho Silva teve lá, fez todo um discurso, do PSD, vejam só como o PSD orbitando, né? Pernambuco. É o terceiro estado que você fala que o PSD tá importante. Vamos pro Sul. No Sul, a gente falou aqui que Ratinho Júnior não pode se candidatar de novo. E como é que fica esse jogo de forças no Paraná? Paraná, as pesquisas mostram Sérgio Moro à frente. Mas isso a gente precisa esperar um pouco mais, porque o Ratinho Júnior não disse diretamente quem ele vai apoiar. Então, no momento em que isso ficar mais claro para o eleitorado, pode ser que a candidatura de Moro seja fragilizada. E aí, quem aparece como um nome da esquerda e, portanto, o palanque do governo no estado é Requião Filho, mas a esquerda tem pouquíssimas chances ali no Paraná. É um palanque muito fragilizado, parece uma decisão já muito centrada num campo da direita, e uma disputa que fica então entre esse nome que o governador Ratinho Júnior vai indicar e Sérgio Moro. Vocês viram, né? Ele sabe todos os estados de cor. Ou seja, se você quiser saber sobre a eleição dos estados, tem que colar na BMJ. Todo mundo aqui viu que eu não falei de um estado especial.
Minas Gerais. E Minas Gerais, a gente sabe que desde a redemocratização, quem ganha em Minas Gerais, ganha no Brasil. E Minas Gerais, eu não lembro quem são os grandes nomes de Minas Gerais para o governo, né? O Lula tentou com Pacheco, parece que não conseguiu, agora eu vi que parece que ele pode mudar de partido para tentar ser. Como é que tá esse estado tão decisivo, Ariel? Olha, quando a gente está gravando aqui, no início de fevereiro, o senador Rodrigo Pacheco aparentemente disse que vai mudar de partido. Deixar o PSD, olha aí, mais uma vez o PSD. A gente podia colocar uma campainha para tocar aqui no nosso podcast, cada vez que a gente falasse o PSD. Para o União Brasil. Então, Rodrigo Pacheco deixando o PSD para o União Brasil, essa é a expectativa para que se candidate como nome do governo em Minas Gerais. Essa é a expectativa do presidente Lula, porque o PSD em Minas Gerais está associado ao vice de Romeu Zema, que é Matheus Simões, e, portanto, o candidato do governo lá. Agora, vocês me perguntam, esse é o candidato do governo, Romeu Zema está aliado também a Bolsonaro, então, portanto, ele está atraindo o voto do eleitor bolsonarista. Não é o caso em Minas Gerais. Vejam que a confusão aumenta. O Cleitinho é quem, do Republicanos, é quem de fato está angariando o voto do bolsonarismo em Minas Gerais. E ele aparece liderando nas pesquisas. Depois vem Alexandre Calil pelo PDT, e quem é a segunda opção do governo caso a opção Pacheco no União não se confirme. Aí eu queria aproveitar e chamar a atenção, Raquel, Lucas, Letícia, nossa audiência, porque vejam que Rodrigo Pacheco está indo para o União Brasil. União Brasil, a gente ouviu alguma coisa de ruído nos ministérios esses tempos? Deixa, não deixa, parece... Teve que entregar cargo porque não queremos fazer parte do governo. E aí pegou de volta o cargo depois. E agora, União Brasil, então é a chance do governo ter um palanque em Minas Gerais, nesse estado decisivo. Veja a situação. O União Brasil completamente fragmentado nos estados. A gente não tem uma definição de, portanto, União é desse jeito nacionalmente. Cada estado Nos vai refletir. Os corredores do Congresso chama-se Desunião Brasil. Obrigada, Ariel. Vamos terminar esse quadro, mas antes de acabar esse quadro, em todos os nossos podcasts de 2026, a gente vai ter um momento muito especial, que é o momento de a gente aqui apresentar para a nossa audiência o que é o crucial, porque para a gente conseguir formar o nosso voto, para a gente conseguir fazer os nossos planejamentos, para a gente conseguir participar direito do processo eleitoral, a gente precisa entender exatamente o que é importante, o que é crucial. Então eu vou, nessa edição, fazer a pergunta para o Ariel. Ariel, o que é o crucial na eleição? Essa pergunta, ela é central nesse momento. A gente discute aqui análise política e fala como que é importante entender essas divisões ideológicas, partidos, mas eu quero chamar a atenção dessa vez para um outro elemento crucial, que é a importância das instituições, corporações, empresas saberem como se relacionar com autoridades públicas em período eleitoral. A gente sabe que o risco é enorme, há uma variedade de dúvidas e questões. A gente recebe aqui na BMJ, será que eu posso realizar um evento convidando um possível candidato, um pré-candidato, e quando ele for candidato? Será que ele pode inaugurar, ir na inauguração da fábrica? E na minha fábrica eu tenho um candidato a deputado estadual, será que ele pode, como se relacionar, como reagir a isso? Então, nesse momento é crucial entender as boas práticas em período eleitoral, os sims e os nãos, o como e o porquê de se relacionar com as autoridades. Então eu quero aproveitar esse momento justamente para dizer que a BMJ tem um treinamento voltado para que as empresas, corporações e entidades entendam a melhor forma de se relacionar com as autoridades públicas nesse período eleitoral. Fica o convite. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar de tudo o que vai acontecer até a eleição, porque tem muito para acontecer até a eleição. Voltamos com a nossa edição do Salão Azul. Agora a gente vai falar de votações, porque até outubro tem votação toda semana no Congresso. Prova disso é que na primeira semana de atividades do Congresso, a gente teve votação
na segunda-feira. Isso já é muito, né, Letícia? A gente já tá vendo que vai ser um ano especial, né? Assim, na abertura do Congresso a gente teve votações, a gente teve vários discursos, o Lula lá no Supremo mandou recados para o Congresso devolveu recados para o Lula, recados para o Supremo. A gente continua vivendo num ambiente de tensão institucional muito grande, com grandes votações importantes para acontecer. Eu queria que você desse agora, né, um overview para a nossa audiência entender, né, como é que vai ser essa grande janela de votações que a gente tem até junho, que é o momento em que o que deve aprovar é agora. Porque aí depois, quando tem o fim da eleição, ganhando ou perdendo o governo, o foco é aprovar o orçamento do próximo presidente e eventualmente fazer governo de transição ou composição de gabinete. Então, dá pra gente um overview aí de como é que vão ser esses meses. Acho que, dada essa semana, a proximidade do carnaval, quero iniciar minha fala trazendo um hino ali da Sapucaí de 1987, da Estácio de Sá, que fala que tititi é esse. Ele fala da Sapucaí, mas eu vou trazer aqui o tititi que deve acontecer daqui até junho ali dentro do Congresso Nacional. Como a gente sempre menciona nas reuniões com os nossos clientes, vai ser um ano de semanas de janela de oportunidade. Além disso, como a Ariel mencionou, teremos um ano com muitos feriados, Copa do Mundo, e tudo isso implica num calendário bem mais restrito do Congresso Nacional. E o Hugo Mota já começou o ano dizendo que quer trabalhar forte. Fez uma reunião de colégio de líderes antecipada, um movimento também que não é tão típico daquilo que a gente está acostumado a vivenciar. Davi Alcolumbre já foi um pouco diferente. Tá começando o ano com mais tranquilidade, porque a gente sabe que existem algumas pressões, principalmente em relação à sessão do Congresso, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, de CPMIs, de vetos, mas o ano, ele tende a ser condicionado ali por semanas de votação, ali por janelas e tendências que deve acontecer daqui até o mês de junho e julho, porque depois disso a gente sabe que os parlamentares, todo mundo realmente estará bem direcionado para as campanhas, para os seus palanques e para os seus estados. E é um ano que tudo aquilo que for reverberar na base, o Congresso Nacional vai fazer o possível para que cada um construa ali essas votações de benefícios, para demonstrar para o seu eleitorado que está trabalhando e a partir disso fazer esse legado. De pautas no ano que a gente pode trazer, acho que a principal pauta nessa retomada, aquilo que a gente tem vivenciado desde o ano passado, é a questão da segurança pública. Desde São Paulo, também em outros estados, várias operações que o governo tem observado bem de perto, até trocas dentro do Ministério da Justiça, tudo isso está bem interrelacionado. Vai ser um dos principais temas que a gente deve observar. O governo quer aprovar a PEC da segurança pública, ainda é um texto que existe muitos detalhes a serem fechados, o governo não está gostando tanto assim do texto. O Ministério também está nesse processo de articulação e não tem sido fácil, e é algo que a gente sabe que vai ser um dos principais temas da eleição. Então deve ser um tema que deve, até nesse primeiro momento realmente de retomada ali, ter esse tempo de análise dessas matérias. Um outro grande projeto também que não foi votado ali na janela do final do ano, ali de dezembro, é o PL antifacção, que tá ali na reta final, só falta a Câmara analisar as mudanças do Senado. O governo também não tá muito satisfeito com esse texto, e já falei governo 2 vezes, ou seja, o governo vai ter muito trabalho de grandes matérias para aprovar. Eu falei um pouquinho de Câmara, agora eu vou trazer algumas pautas do Senado. A gente sabe que tem algumas indicações que são muito importantes para o governo, a indicação do Messias, que também ainda tá no processo muito forte de articulação. Tem outras indicações também ali da CVM que o governo trouxe, que são bastante importantes, porque a gente tem observado que elas têm sido mais indicações realmente políticas ao longo do ano passado e desse ano também, e tudo isso vai implicar, porque isso vai gastar tempo de articulação, e diante de um cenário eleitoral também que vai estar correndo por fora, e tudo isso vai estar sendo bem direcionado. É uma coisa que eu acho legal a gente deixar claro aqui, né, o quanto esse ano é sensível para o Senado, né, o Senado tá com 2/3 dos senadores vão concorrer a um novo mandato. A gente sabe que a briga pelo próximo Senado, ela também é fundamental na eleição. O Senado tem matérias muito sensíveis, né? Como você já falou de algumas indicações que estão lá, e eu lembro que no nosso Outlook Brasil a gente trouxe no finalzinho do ano passado que o Lula tem que fazer dezenas de indicações. São 11 agências reguladoras que vão ter cargos abertos aí para poder fazer indicação, que são votações exclusivas do Senado, e o Senado tem até outubro, por lei, para decidir ali quanto a padrão da CBS, do IBS, e não é outubro, né, gente? Porque se 2/3 do Senado vão estar concorrendo à reeleição, tem que votar isso antes de começar a reeleição.
período de eleição, tem que votar isso até o finalzinho de junho, julho ali, 17 de julho é o limite para fazer essa votação. Então, é um ano muito sensível, sim, para o Senado, embora o Davi Alcolumbre pareça que está numa velocidade mais calma e mais tranquila, não, ele muito provavelmente vai chegar e vai querer botar o pé no acelerador em uma série de pautas. E aí é que eu queria perguntar para você, dá para confiar que o Congresso vai manter esse ritmo de votações aceleradas? Você destacou, tem Copa do Mundo, tem festa junina, tem uma pá de feriado pela frente. A gente vai ter um ano de altos e baixos ou a gente pode ter uma linha reta sempre na quinta marcha? Isso vai depender do ânimo de cada um no presidente das casas. Eu acho que isso vai direcionar muito a tendência. Eu acho que o Hugo Mota tem um perfil um pouco mais diferente. Ele tem buscado construir o seu legado, deixar ali sua digital. Então, eu acho que olhando na Câmara dos Deputados, ela tem essa tendência de ter um ritmo mais forte realmente de votações. Já no Senado Federal, eu vejo que o Alcolumbre vai direcionar os trabalhos de acordo com a tendência política. Eu acho que o Senado também tem esse perfil de não ter esse volume muito grande de trabalhos, mas trabalha de uma forma mais direcionada. Eu acho que as casas vão funcionar de um ritmo um pouco diferente. A Câmara um pouco mais intenso do âmbito e do ímpeto de votações, porque é isso que o Hugo Mota quer demonstrar também. Acho que já o Alcolumbre vai colocar ali na quinta marcha quando for necessário, quando ter realmente essa necessidade de avançar com alguns temas, mas ele gosta de trabalhar, não só ele, a casa gosta de trabalhar de uma forma bem mais direcionada ali. Eu acho que um elemento bem importante que a gente não pode desconsiderar é o Hugo Mota é candidato. Ele precisa de um novo mandato se ele tem planos de tentar uma reeleição para a presidência da Câmara. E o Davi está preocupado só com a reeleição dele no Senado, porque ele não vai se candidatar, né? Então isso também acho que esse elemento de eu não preciso sobreviver politicamente, né? Porque o Davi tem mais 4 anos, isso também deve ser determinante aí para poder definir quando é que vão pisar no acelerador e quando é que vão pisar no freio. Uma coisa que eu queria ver com vocês é que, pelo menos acabou sendo uma surpresa para mim, não sei por quê, porque ela ia ser candidata a deputada federal, ela não ia ficar sem mandato, é a situação da Gleisi Hoffmann, né, da ministra Gleisi Hoffmann, que vai se desincompatibilizar em abril para ser candidata ao Senado e não à Câmara dos Deputados. E o fato é, quando a Gleisi foi indicada a ministra das Relações Institucionais, teve muita gente que torceu o nariz e falou, não, a Gleisi não. E no fim das contas, a Gleisi foi um elemento muito importante para o Lula conseguir as vitórias que ele conseguiu no ano passado, porque ela conseguiu restabelecer um ambiente de negociação Congresso Executivo que não existia quando o Padilha era o negociador. Né? O Padilha foi para a saúde, pode estar tendo um desempenho que está deixando o presidente Lula feliz na saúde, mas o desempenho dele na SRI deixou bem a desejar, porque foram 2 anos de muito ruído, muito problema. Sem a Gleisi... então tá bom, a Gleisi vai descer para a planície e vai ajudar, mas ela não vai ter poder de decisão como ela tinha como ministra. Eu posso interpretar que o Lula está fazendo isso para que ele mesmo assuma essas negociações, já que o substituto da Gleisi vai ser alguém que é o secretário executivo do Conselhão, que fala mais com o setor produtivo, ou não? Ou a gente ainda pode ter uma surpresa aí e vir um nome político para tentar pavimentar e azeitar essas relações num ano tão importante? Raquel, eu vejo que o nome escolhido, acho que é muito interessante observar no detalhe assim, a trajetória dele, porque ele era o chefe de gabinete do Padilha quando ele estava na SRI. Então esse é um ponto muito importante, porque o Padilha realmente teve muita dificuldade de fazer essa interação dentro ali do Congresso Nacional. Ele também, quando estava ali na chefia de gabinete, a gente observa que estar como o tomador de decisão é muito diferente do que tá como a gestão ali do gabinete, são cargos completamente diferentes. A gente sabe que o ímpeto do Congresso Nacional necessita realmente de um volume, de uma robustez, desse jogo de cintura para lidar ali com os parlamentares e com o momento político. E eu falo, sempre o Lucas traz nas análises dele de que a Gleisi realmente era um perfil muito forte, de que sim, ela tinha esse perfil de articular, de negociação, e foi realmente o que ela fez. Conduziu votações super importantes pro governo e trouxe vitórias importantes. Eu acho que não só vitórias importantes, conseguiu cercear derrotas que o governo estava ali prestes a ter, conseguiu realmente ter esse traquejo. E no ano que tem muitas matérias importantes e qualquer desvio pode ser de bode ali, bode de piranha ali para a oposição, é muito importante de quem realmente vai ser esse nome. Eu acho que o governo tem pensado realmente nesse cargo. Eu acredito que não devam mudar ao longo do caminho, porque tudo isso gera desgaste, mas se for necessário, aí não vai ter como realmente trazer um nome ali que tem esse jogo de cintura, que tem essa trajetória dentro do Congresso Nacional, mas é interessante observar que realmente não foi o nome que não tem um pouco dessa vivência realmente do traquejo político do Congresso Nacional desde todo esse processo de negociação. Esse ponto que a Letícia traz sobre o Otávio Noleto, que é atualmente a pessoa que está cotada para substituir a Gleisi, é interessante porque SRI nesse ano
ano tem, é claro, que costurar, fazer acordos, é um ano difícil com um Congresso imprevisível, mas a maior missão é desenrola as emendas. Faz o dinheiro rodar, chegar na base, privilegia aliados, privilegia quem está cumprindo acordos. Então, o fato do Noleto estar na SRI há tanto tempo, talvez aponte pra gente qual que é o tom que o Lula quer dar pra SRI. Ele vai perder articuladores importantes, né? Rui Costa, o Haddad, que negociou toda a agenda econômica, né? Então, a gente tem desfalques de pesos pesados. No caso da Gleisi, ela volta pra Câmara, então ela continua articulando lá, Rui e Haddad ficam sem mandato, mas acho que é interessante a gente olhar para isso, né? A gente tá com o calendário apertado, mais de 60% das emendas têm que ser executadas logo no começo do ano, né? Até junho, nesse primeiro semestre. Objetivo, chega na base para ser sentido antes das eleições. Então, acho que já dá pistas, né? Se de fato vier um Noleto, não tiver ali a substituição por um nome mais forte, mais robusto da política, dá pra gente entender para onde que a SRI vai, né? O cálculo político fica muito claro agora. Bom, a gente está se encaminhando para o final dessa edição. Eu quero fazer um convite a cada um dos nossos convidados, já que a gente está aqui falando de votações. Queria que vocês apontassem qual vai ser a pauta do semestre, que no caso vai ser a pauta do ano no Congresso. O que vocês acham? Eu apostaria em PEC 6x1, mas agora que até a oposição está dizendo que apoia. Mas eu queria ouvir vocês. Eu vou nessa linha. Acho que o Congresso redescobriu que pauta trabalhista também dá voto, né? Era algo que fazia um tempo que eles não tocavam tanto, né? Então PEC 6x1, licença paternidade, que foi um tema importante no ano passado também. Acho que a gente deve ter essa questão. E a gente sabe que o Lula tem tentado atacar aquele perfil do eleitor de renda baixa na informalidade nos grandes centros urbanos. Então acho que regulamentação de trabalho por aplicativo também tende a ser um tema bem relevante. Fora que é uma promessa de campanha que ele não entregou. E o ministro do Trabalho continua no cargo, né? Ele não sai, o Luiz Marinho. Verdade. Então ele fica lá justamente para dar vazão para essa agenda trabalhista. Verdade. Bom, Raquel, eu não vou colocar ali uma pauta direcionada, mas eu vou colocar um evento. Acho que a grande questão que deve surgir ali de burburinhos realmente entre os parlamentares vão ser a lista de convidados dos churrascos do Lula lá na Granja do Torto. Ele tem retomado esse movimento de articulação que a gente acompanhava ali nos primeiros governos, que ele tinha esse processo de negociação um pouco diferenciada, e ele quer realmente retomar. Eu vejo que mesmo os parlamentares da oposição vão querer observar quem tá lá, o que tá sendo discutido, como é que tá sendo feito todo esse processo. Eu acho que isso vai dar muito burburinho, muito pano pra manga ao longo do ano, de como vão ser feitas essas interações ali dentro do Congresso Nacional e com o Poder Executivo. A jornalista dentro de mim queria estar na lista para poder saber tudo. Ari? Raquel, vou puxar 2 temas que Letícia e Lucas trouxeram: segurança pública e emendas. Segurança pública porque a gente já ouviu o Rogério Marinho falando que é o tema que a oposição vai bater no governo na campanha. E Letícia trouxe, o governo está super insatisfeito com o teor das proposições sobre segurança pública que estão no Congresso Nacional. Então, eu ficaria atento às discussões relacionadas a esse tema. E emendas, porque, como o Lucas disse, tem que despachar, e quando despacha, ela cai lá no Estado, ela cai na formação do palanque, fortalecendo ou enfraquecendo alguém. Então, eu destacaria esses 2 pontos pra gente ficar atento aí. Obrigada. Obrigada a vocês 3 por terem vindo para essa edição. Obrigada à nossa audiência por mais uma vez nos acompanhar aqui na edição do podcast Salão Azul. E até a próxima edição. Lembra sempre que se você quiser saber de política, de economia, do impacto da política no seu negócio, fica de olho nas redes da BMJ.